Esses dias eu tava me perguntando, se a vida fosse um jogo, como é que a gente deveria jogar ela? E eu comecei a pegar alguns jogos que eu já joguei, alguns RPGs e tal, Elden Ring, Persona, Chrono Trigger, e fui parando para avaliar o que esses jogos tinham em comum. E como é que eu poderia associar isso com a psicologia? Porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Aquelas coisas que eu gosto de consumir, como é que elas se associam com a psicologia de modo geral. Então eu comecei a pensar sobre isso, e se a vida fosse um jogo? Quais seriam as regras? Como é que a gente deveria estar jogando de fato? Porque se você já jogou qualquer RPG, você sabe como é que funciona a dinâmica dele. Você nasce no mapa, você tem ali uma missão inicial, que geralmente é a missão principal do jogo, né, bem genérica, salve o mundo, tal, não sei o que, papapá. E você vai seguindo o caminho padrão. Você faz o que o jogo manda. Quando muito, ele é um pouquinho mais aberto, mas você ainda tem ali um monte de sinalização do que você tem que fazer. A maioria dos jogadores, eles nunca saem dessa rota. A gente nunca sai desse script, até na nossa própria vida. Não porque a gente não pode, mas porque às vezes a gente nem sabe que existe outro caminho. Você pegar os jogos antigos, você só tem um caminho para seguir. Aí você começa a pegar os jogos mais modernos, você tem mais amplitude de movimentos, de ações, de cenário. Tanto que, em termos de jogos, né, a gente está bem cansado de jogo de mundo aberto, porque é tudo tão amplo, tudo tão vago e a gente fica perdido. Só que a vida real ela funciona de um jeito muito parecido com isso. Eu acho que é parecido demais para ser coincidência. E a psicologia ela traz pra gente uma ideia de o que eu posso fazer com isso, né? O que eu tenho. E aí, normalmente eu peguei, comecei a escrever e fui compilando o que seriam, sei lá, 10 regras que eu pensei aqui. Não gosto muito da ideia de regra, mas 10 visões, 10 pontos que fazem com que eu consiga melhorar minha vida com base como se fosse um jogo. Não simplesmente uma gamificação, mas algo que me torne mais intencional na vida. A primeira coisa que eu pensei quando eu estava escrevendo esse roteiro e tudo mais é que se você não escolhe a sua quest principal, o jogo escolhe por você. Se eu não parar para decidir o que eu quero da minha vida, a vida vai escolher para mim com base naquilo que ela tem de modelo. Ou seja, você vai para a escola, você vai para o trabalho, você paga as contas e se aposenta. Você não sai muito disso. É uma rota padrão. Aqui onde eu moro, em Brasília, o pessoal tem muito uma brincadeira que é você vai para a escola, você faz o cursinho, passa no UNB, da UNB você faz o cursinho, vai para um serviço público, do serviço público você mora em Águas Claras e você morre em Águas Claras. Águas Claras é um bairro que a gente tem aqui, que é um bairro que estava em ascensão e tudo mais. E essa é a rota padrão. E a maioria das pessoas segue esse roteiro sem nunca parar para questionar o que eu quero, o que de fato eu quero da minha vida. Elas simplesmente herdam essa missão, esse script dos seus pais, do seu modelo de vida, e ela para. E aí tem uma teoria, que é a teoria da autodeterminação, de D.C. Ryan, lá de 2000, que ele mostra pra gente que a autonomia é uma das 3 maiores necessidades que a gente tem para a sobrevivência. Para um senso de sobrevivência, para um senso de desenvolvimento. Quando a gente vive sempre no piloto automático, a motivação ela se esvazia, ela se perde. É que nem você tá lá fazendo um projeto, um trabalho ali que não é seu, você não se interessa por aquilo, você não tem nenhum motivo para estar ali, obviamente, e ele não é prazeroso. Mas você tem que estar lá. Não é uma questão de preguiça, não é uma questão de transtorno mental, nem nada, é só falta de direção mesmo. Falta de clareza de por que eu faço isso. Que é uma coisa que eu brinco muito com os meus clientes, que é a ideia de o que o seu trabalho representa para você. Porque a motivação autônoma, ou seja, aquela que escolhe, que parte de você, essa motivação mais intrínseca, ela decide para onde você vai. Quando eu posso escolher para onde eu quero agir e por que eu estou fazendo algo que faz sentido para mim, fica muito mais fácil. Porque ela está associada, essa motivação autônoma está associada à persistência, à melhora na minha resiliência, à melhora no meu desempenho, a um nível de maior eficácia, de bem-estar psicológico. Ela não é simplesmente uma coisa que veio e pronto. Diferente do que a gente chama de motivação controlada ou extrínseca, né? Que é quando eu faço por uma pressão externa, que ele gera o desgaste, a ansiedade, o esgotamento. Se a gente pegar um paralelo com a mídia social hoje, né, a mídia digital, você vê vários perfis grandes no Instagram
Falando assim, cansei de conteúdo, cansei disso tudo. E o cara entendeu que a rede social ela é para socializar. A gente levou o trabalho para a rede social, assim como a gente leva o trabalho para casa. Uma coisa que eu coloco para alguns clientes também que estão no home office é: você tem que ter um escritório. Só que o escritório não pode ser onde você passa a maior parte do seu tempo. Você tem que ser um local tranquilo, calmo, dedicado, mas que ele tenha um começo, meio e fim. Ele não pode ser onde você fica a boa parte do seu tempo. Porque se eu não paro para entender essas motivações ali, aquela que parte de dentro de mim, aquela que parte do lado de fora, que me gera dependência, quanto mais tempo eu passo nesse modo padrão, mais difícil é sair dele. Quanto mais tempo eu passo nessa motivação externa, mais difícil é eu sair dela. Que é o que a gente chama de dependência do caminho. Que é a tendência a manter um curso de ação simplesmente porque ele já começou. Que aí entra o viés de custo afundado, né? Eu já investi tanto nisso aqui que eu tenho que ter um retorno. Só que você não vai ter. Mesmo quando alternativas são melhores, alternativas apresentadas são melhores, você se mantém naquele caminho. E esse efeito de custo afundado, ele faz com que a gente não se desenvolva. Então a primeira regrinha seria você parar de viver esse automatismo. Começa a definir pequenos pontos de intencionalidade. Onde eu quero estar? Para onde eu quero ir? O que eu tenho que fazer? O segundo ponto que eu cheguei, isso pra gente que joga faz muito sentido, mas é uma coisa muito óbvia, né? O nosso spawn, nosso nascimento, ele é aleatório. Você não escolhe onde você quer nascer, nem nada, não entra em aspectos espirituais, religiosos, nem nada do tipo. Porque eu sei que tem algumas religiões que falam, não, você escolheu. Não, você não escolhe nada. Então, similar a um jogo, alguns jogadores eles vão começar com mais recursos, outros vão começar com melhor suporte, outros com, sei lá, mais habilidades, com status mais altos, como se você escolhesse um pouquinho a sua classe. E não existe efetivamente uma rerolagem. A reclamação por reclamação, ela só gasta energia. Mas existe uma forma de você reorientar os teus status, que é o que a gente chama de locus de controle. Quem fala isso pra gente, falou isso em 1996, foi o Julian Hotter, alguma coisa nesse sentido. Que ele demonstrou que as pessoas que têm um locus de controle maior, um locus de controle interno, especificamente, que focam naquilo que pode influenciar, naquilo que podem fazer, naquilo que elas podem executar, apresentam maior resiliência, maior capacidade de iniciativa, maior capacidade de obter resultados melhores na sua saúde, principalmente saúde mental, do que as pessoas que simplesmente atribuem tudo ao fator externo. O mundo é assim e pronto. Tá, o mundo é assim, mas eu também posso mudar. Eu também tenho capacidade de poder mudar. O Julian, ele traz pra gente muito essa ideia de que quando o locus de controle interno está bem desenvolvido, ele está associado a um maior engajamento, não só acadêmico, a uma melhor regulação emocional, uma maior probabilidade de desenvolvimento e tal, mas de olhar para a vida com mais otimismo, olhar para a vida com mais capacidade, mais abundância, mais desenvolvimento. Agora, quando o meu locus de controle é externo, é o oposto. Ele está correlacionado a desesperança, que a gente chama de desesperança aprendida, desamparo, comportamentos passivos. Então eu fico simplesmente esperando as coisas acontecer. Quando eu olho para mim enquanto protagonista, eu entendo que eu tenho poder de ação. Quando eu olho para mim enquanto vítima, eu não tenho poder de ação. Então, eu posso parar e reconhecer a injustiça do meu ponto de partida? Posso. Mas eu não posso ficar gastando toda a minha energia nesse reconhecimento, que é uma coisa que muita gente faz, que é uma armadilha que a gente tem, cognitivamente falando, que é o plano do plano do plano, a justificativa da justificativa. E a ciência ela nos mostra que aceitar o que não muda e redirecionar o nosso esforço para o que muda, ou seja, saio do locus externo e vou para o locus interno, que é a base do que a gente chama de flexibilidade psicológica ou cognitiva, é o que permite eu me desenvolver. Então, eu parar de olhar para aquilo que está fora do meu controle e focar no que está no meu controle me permite desenvolver mais a minha vida. Me permite entender melhor a minha rotina.
me permite viver melhor com as minhas emoções. E eu tenho um produto, e ao longo do meu vídeo vou fazer essas pequenas propagandas, obviamente, mas tem um produto que eu pensei justamente nisso, de como eu vivo melhor com as minhas emoções, como eu vivo melhor com os meus hábitos. Então são dois produtos separados, que eles poderiam ser uma coisa só e futuramente serão, que é lidar melhor com suas emoções e lidar melhor com seus hábitos, que é você ter mais intencionalidade. Porque, normalmente, eu posso reclamar de onde eu nasci? Posso, mas se eu não fizer nada sobre isso, nada vai acontecer. Nada vai mudar. Aquela coisa que a gente vê, principalmente nos movimentos mais políticos, né? Pô, a cidade tá um caos, tá um lixo. Mas se a população não senta para fazer algo sobre aquilo, ninguém vai fazer. A população é o locus interno. Ninguém de fora vai resolver aquilo. Não vai. Vai continuar do mesmo jeito. Não importa o quanto um candidato a prefeito, governador, presidência e tal, fale que vai mudar isso, ele não vai. Se o locus interno não muda, o externo também não mudará. O externo é apenas um reflexo daquele meu interno. E aí entra nosso terceiro aspecto, que é a base dos meus status, e isso veio muito quando eu estava jogando Elden Ring e Dark Souls, eles são fixos até um certo ponto. Então eu tenho que, até um certo momento do meu jogo, jogar com o que eu tenho. Mas eu tenho que, novamente, entender que eu posso melhorar. Então, inteligência, criatividade, habilidade social, capacidade física, todas essas habilidades, cada pessoa começa com uma configuração diferente, obviamente. Eu posso jogar contra os meus pontos fortes? Posso, mas isso vai me drenar muito rápido a minha estamina, a minha carga emocional, minha regulagem cognitiva e por aí vai. Se eu não parar para olhar esses status que eu tenho, no que eu realmente sou bom? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? E tentar aprimorar mais as minhas qualidades. E aí que vão pensar numa classe. Pô, eu quero criar uma classe de bárbaro. O cara tem que ser bruto. Ah, vou botar o máximo de inteligência. Não vai dar muito certo. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para esta outra habilidade. E nós somos assim. Aquela ideia de que podemos fazer tudo o que queremos, ser tudo o que queremos, não funciona muito bem na realidade. Não funciona. Você nasceu no meio, você tem uma base de status, você pode aprender outros, né? Você pode aprender outras habilidades, mas você fortalecer a sua base de status é o que vai te dar muito mais vantagem competitiva. Quando a gente pensa num negócio, da onde vem esse termo, né? Vantagem competitiva, é porque você, enquanto chefe do negócio, tem habilidades que são melhores para aquele tipo de negócio. E aí você busca complementos àquilo ali. Você não busca aprender tudo sobre tudo. Isso é burrice. Eu sou psicólogo, né? Me formei em psicologia. Quero aprender sobre marketing, quero aprender sobre contabilidade, quero aprender sobre design de interiores para um escritório. Eu vou aprender tantas coisas que não são sobre a minha área que eu não vou atuar na minha área. Aí não adianta. Tem lá um monte de formação, mas um monte de titulação, mas eu não uso nada disso. Eu não trabalho com nada disso. Entende? É o que a gente brinca muito hoje com relação a neuro, só um parênteses aqui, da pessoa que fala, eu sou neurocientista e não sei o que. Na verdade você não é, porque se você não faz pesquisa, você não é cientista. Cientista é quem faz pesquisa, quem publica artigo. Você pode ser um entusiasta da neurociência, que é o meu caso. Entendeu? Então você tem uma base de status, são relativamente fixas, não quer dizer que você não possa moldá-las ao longo da vida, mas por um período elas vão ser fixas. Você deve jogar com isso, você deve focar nisso. Então você tem lá uma pessoa que tem mais inteligência analítica, tem mais criatividade, tem menos competências sociais, tem mais competência física, tem mais disciplina. Ok, ela vai sair melhor em algumas habilidades. Enquanto que uma outra pessoa ela tem menos inteligência analítica, mas ela tem muito mais criatividade, ela tem muito mais habilidades sociais, tem menos capacidade física, tem menos disciplina. Essa pessoa B foca em outras habilidades. E eu posso pegar essas duas e falar assim, cara, vamos juntar as nossas habilidades e criar uma coisa junto? Porque a gente se complementa? Vamos. E pronto, agora você tem uma complementação de um processo maior. Quem traz isso pra gente é o Martin Seligman. E não vou lembrar o primeiro nome, é o John Peterson, alguma coisa assim, se não me engano, que são da psicologia positiva. Eles falam da força de caráter.
que demonstra que as pessoas elas se alinham ou alinham a sua vida a essas forças de caráter. São habilidades, entre aspas, inatas, são 24 forças, que ao invés de a gente tentar corrigir tudo isso, todas as nossas fraquezas, eu devo apresentar maior engajamento, ou seja, devo apresentar maior desenvolvimento naquilo que eu sou bom. Não é ignorar as minhas deficiências, pelo contrário, é olhar para elas com respeito e falar assim, não sou tão bom aqui e tá tudo bem. Mas eu paro de tentar essa build generalista que todo mundo faz hoje em dia. Eu começo a ter uma build mais específica para o meu potencial. Ah, mas o generalista é melhor, tem aquele livro lá, Rafael. Tem. Para alguns momentos da vida, o generalista ele é muito bom. A pessoa que sabe falar sobre tudo, ela atrai muita atenção. Mas no dia de hoje não é o ideal. Hoje, o ideal é você entender onde você está, onde você quer chegar, qual é o teu contexto. Lembra das nossas 2 primeiras regras? Para onde vai a minha missão? Eu tenho uma build genérica, não me ajuda. Por exemplo, no Dark Souls, Elden Ring, jogos desse estilo, você tem uma build. Você tem várias builds, né? Vários personagens. Então você bárbaro, mago, pyromancer, não sei o que, Cada um tem seus status, tem mais pontuação para um lado do que para outro. Mas tem uma build, que é a build genérica. Ela tem 10 em todos os status. Ponto. Ela é a build para quem quer começar a montar a sua própria build. O seu próprio estilo. Só que a gente não nasce assim. A gente se torna isso muitas vezes porque a gente está tentando agradar locos externos no nosso desenvolvimento. A gente tem uma ideia já com relação a essa questão das forças de caráter, né? Que é a ideia das inteligências múltiplas. A gente sabe que hoje ela não existe mais dessa mesma forma. Que isso já foi descartado e tudo mais. Só que lá atrás acreditava-se que você tinha vários tipos de inteligência. Que na verdade são apenas capacidades, né? Só que lá atrás acreditava que essas inteligências elas determinavam a vida da pessoa. Então você tinha um conjunto de capacidades relativamente independentes, que a gente sabe que não é assim hoje em dia, e alguém com muita inteligência, ou sei lá, alta inteligência musical e baixa lógico-matemática, não é menos inteligente, só está usando o status errado. Essa era a ideia que a gente tinha. A gente sabe que hoje não é bem assim. A inteligência é uma coisa só que ela é determinada por capacidades, por desenvolvimento, por estimulações que você tem ao longo da vida. Não é que são vários tipos de inteligência necessariamente. São capacidades diferentes. A inteligência é uma coisa só. É olhar para essas capacidades e utilizar isso da melhor forma. Isso me leva à 4ª regra que eu cheguei, que é essa ideia de eu tenho uma build. Essa build evolui. E junto dela eu tenho uma árvore de habilidades ou capacidades, uma skill tree. Ela não tem limite. Ela é de fato ilimitada. O limite dela acontece mediante o meu desenvolvimento. Novamente, eu tenho status mais fixos, são características mais fixas, não que eu não possa ter outras, mas habilidades diferentes, porque as habilidades são mais abertas. Eu posso mudar o meu caminho, aprender novos skills, redefinir os meus papéis, mas eu ainda vou ter aquele conjunto de habilidades ali, de status para me desenvolver. E isso bate muito com o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de plastificar ou replastificar o nosso cérebro. Não no sentido de passar um plástico, mas de plasticidade, de crescimento, de modelagem. O cérebro adulto, ele continua se formando ou formando novas conexões ao longo de toda a sua vida. E quanto mais eu desenvolvo isso, mais eu cresço, desde que eu seja desafiado de uma forma adequada. Montei lá uma parede escalada para minha filha. Ela tem 2. Uma que é com aqueles bloquinhos coloridos que vocês veem na internet por aí, e outra que é um monte de barrinha de madeira, né, circular e tal. Uma é mais fácil, a outra é mais difícil, mas a minha filha já subiu até o topo. Eu achei que ia demorar um pouco mais, mas não, deu 5 minutos que ela pôde brincar no negócio, ela já foi. Falei, pronto, agora preciso dificultar mais ainda o negócio.
Vou comprar um sininho, vou botar não sei o que, para ela entender. Eu vou aumentando o grau de dificuldade para que ela crie mais conexões. Ou seja, eu estou desenvolvendo a build dela. Eu estou desenvolvendo novas habilidades, novas capacidades. Porque quando eu mudo a crença sobre a minha capacidade, eu também posso, até um certo ponto, mudar a minha capacidade junto. No sentido de evoluir, né? Então eu tenho uma pessoa que, por exemplo, ela tem ali uma base, né, uma base de habilidades, de skill tree, que é o autoconhecimento. Aí ela desenvolve mais. Então ela para perceber os próprios status. Depois ela vai para uma prática deliberada, que é treinar essas zonas de dificuldade. Depois ela tem um aprendizado mais estratégico, que é aonde eu estou indo. A minha metacognição, que é o aprender sobre o aprender. Depois eu tenho a mudança de rota, que é para onde eu me direciono, até eu chegar na minha maestria sobre aquela habilidade. Sei lá, 10 anos de prática e por aí vai. Sem buscar atalhos, sem buscar firulas e por aí vai. Quem traz isso pra gente também, eu sempre falo dela aqui, eu acho que é comum, é a Carol Dick. A Carol Dick, ela fala pra gente, Dick, né? Ela fala pra gente sobre a questão da mentalidade de crescimento, que é a crença de que as nossas habilidades, elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser mudadas com esforço, com estratégia, com a prática deliberada. E a gente sabe hoje que quanto mais você se desenvolve, que alunos com uma boa mentalidade de crescimento, que as pessoas que têm esse tipo de pensamento, eles não só aprendem mais, mas eles se recuperam melhor das coisas, dos próprios fracassos. Agora, quando eu sou muito rígido, quando eu não tenho flexibilidade, quando eu não olho para a vida como um processo contínuo de aprimoramento, eu não me desenvolvo. Se eu não paro para entender que o meu aprimoramento ele vai custar tempo e paciência, eu não me desenvolvo. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo dispersa muita energia. Impede que eu evolua. Impede que eu chegue onde eu quero. Esses dias eu fui comprar alguns livros na Amazon, eu coloquei só 3 temáticas. 3 áreas que eu quero desenvolver ao longo do meu ano. Cheguei para minha esposa e falei, vou fazer uma compra grande. Realmente foi uma compra grande, mais de R$1.000. Geralmente não é o que eu gasto em livro de uma única vez. E pronto. Já tenho livro ali suficiente para o ano inteiro. Não que eu não vá comprar outros, obviamente. Posso vir a comprar. Mas agora já tenho uma boa compra. Então eu estou escolhendo uma área de interesse. Uma área de desenvolvimento. E isso é uma prática deliberada. Que é o que... A prática deliberada é o que diferencia um expert de um amador. Não é o meu talento. É o volume da minha prática focada. Com feedback, com uma zona de dificuldade real e crescente. Com a busca pelo aprimoramento contínuo. Quando eu entendo que eu tenho que fazer isso, eu tenho que parar para aprender sobre o aprender, eu tenho que parar para aprender sobre alguma coisa, para poder montar uma boa build ali, poder montar uma boa vida, que é o que a gente faz numa terapia, por exemplo, né? Você para analisar a sua vida, você se desenvolve melhor. E aí, quando eu pensei sobre isso, foi quando eu criei um segundo produto, que era sobre o aprender a estudar. Porque eu vejo muita gente falando, fiz um curso, fiz isso aqui. Mas se você não sabe o que você está estudando e para onde você vai, não adianta. Se você não tem uma boa metodologia de estudo, não adianta. Diferente de alguns jogos, hoje em dia você já não tem muito disso, mas tinha jogos antigamente que, eu quero ter um personagem que ele tem tal tipo de habilidade, eu tenho que matar um tipo específico de inimigo. Eu lembro muito do Pokémon, no início do competitivo dele, que ele tinha alguns pontos escondidos dentro dos status, que eram os EV Points e tal, que eles ganhavam mais experiência, mais, sei lá, pontos de força, se eles matassem um tipo específico de Pokémon. Parece bobagem, né, essas associações, mas é o que a gente faz na vida. Porque se eu quero, sei lá, melhorar minha área clínica, eu tenho que ler coisas mais clínicas. Só que a clínica é uma coisa muito vasta. Eu quero melhorar dentro da análise do comportamento, então vou ter que ler sobre análise do comportamento. Agora eu tenho um status específico para me direcionar. Isso é aprender a estudar, isso é aprender a direcionar as minhas coisas. É para saber para onde eu vou e ter uma metodologia para aquilo.
E é o que eu ensino num curso chamado Aprenda a Estudar. Então, eu tenho que saber como é que meu comportamento se forma, como é que as minhas emoções me impactam e como é que eu estudo para a vida como um todo. Porque a maioria das pessoas acredita que nasceram com um talento e acabou e pronto. Se não tem aquele talento, não tem como desenvolver. Isso é uma falha que a gente tem no sistema que mostra que a gente não parou para pensar sobre a vida, efetivamente. Porque normalmente o teu cérebro está sempre se remodelando, está sempre aprendendo. E está sempre num processo de aprimoramento. Que aí entra a minha quinta regra nesse sentido, que é o perder. Aquela velha história, né? Como é que é? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A minha ideia foi: o perder não é opcional. Ele é uma parte do processo de crescimento. Você vai perder. Você vai. Você vai ter erros, você vai ter tentativas, você vai ter fracassos. São coisas inevitáveis da vida. Se você continuar jogando, isso converte em experiência. É o que a gente faz numa série como Dark Souls. Você perde uma batalha, mas você aprende aquilo ali. Você entende o padrão do chefe, do inimigo. Você perde uma fase, você entende o padrão da fase. Isso é parte do processo de regulação emocional. Que mostra pra gente o seguinte: a evitação ao fracasso é um dos maiores preditores de estagnação da nossa vida. Se eu não me permito fracassar, eu não evoluo. As pessoas que fogem do erro, elas não estão se protegendo. Elas estão só se sabotando. Elas estão se privando de ter um mecanismo de crescimento e aprendizado contínuo. Se eu evito errar, não tem como eu melhorar. Se eu evito postar um conteúdo, eu não tenho como saber que tipo de conteúdo é o ideal para mim. Se eu evito falar sobre os meus problemas no meu relacionamento, eu não consigo lidar com o relacionamento da melhor forma. Se eu evito encarar os meus demônios, eu não tenho como crescer na minha vida. Todo mundo já ouviu aquela ideia de que o erro ele não é o oposto do sucesso, ele é parte do processo de entrada e tal. Porque de fato é isso. Na minha criação de roteiro, eu achei um autor que eu nunca tinha ouvido falar, que ele fala mais ou menos o seguinte: ele se chama James Pennebaker, alguma coisa assim, ele é de 97, se não me engano. Que ele falava pra gente que processar as experiências negativas não só reduz o impacto emocional que elas têm, mas permite que eu melhore a minha capacidade de tomar decisões futuras. Então, eu errei. Eu pego aquele erro, escrevo sobre ele, processo ele. A escrita é um bom processo para isso, uma boa ferramenta de processamento. E agora, avaliando aquele erro, eu consigo tomar decisões melhores. Numa analogia com... numa simetria, melhor dizendo, com relação ao videogame, é tipo, o XP ele não vem do erro em si, mas da sua capacidade de entender onde você errou. E é isso que a gente faz na vida. A tentativa e erro não é só, vou tentar. Não. Tenta, erra, pega o feedback, pega uma avaliação, tenta de novo e aprimora. O Martin Seligman ele traz isso pra gente. Quando ele fala do desamparo aprendido, ele mostra que existe também um outro ponto. Quando os fracassos são interpretados como permanentes, pessoais e pervasivos, ou seja, eu sou um fracasso em vez de essa estratégia não funcionou, ou seja, eu coloco aquilo como identitário, o resultado não é um aprendizado, é uma paralisia, por isso que a gente fala de desamparo aprendido. Mas eu também tenho um processo oposto que é a esperança aprendida. O aprimoramento aprendido, que é olhar aquilo como algo que deu errado por uma estratégia, eu posso melhorar. Que é basicamente o que converte, né? Quem está olhando para XP, para experiência e cresce do que quem não está. Porque assim, pensa comigo. O que separa quem converte essa experiência de quem é destruído por ela ou não é o que a gente chama de estilo explicativo, que é atribuir o fracasso a causas específicas, temporárias e externas. Protege minha motivação interna. Agora, atribuir a causas globais, permanentes, internas e tudo mais muito amplo,
ela destrói o meu aprendizado. Como assim, Rafael? Eu errei. Esse erro é meu, devido a uma estratégia que eu escolhi, num contexto específico. Pronto. Tem uma explicação, tem um processo. Isso aqui me dá mais capacidade de ação. Eu errei. Putz, eu sou ruim, eu sou fracasso, isso aqui não dá certo, todo mundo consegue, eu não consigo. Isso aqui impede a minha ação. Isso aqui me tira pontos de ação. E aí entra uma coisa que alguns jogos fazem isso hoje em dia, são poucos, que é a experiência, ela não vem só do resultado. Ela vem da ação. Se a gente fizer uma analogia parecida com a nossa vida, a experiência ela vem da ação, não só da observação. Só que tem muita gente que só observa. Então é uma experiência passiva. A pessoa acha que observar as coisas faz com que ela tenha experiência. Não faz. O ganho de experiência pela observação é muito pouco para experiência vivida. Assistir vídeos, tutoriais, fazer planos, olhar um monte de coisa na internet, fazer um monte de curso, nada disso vai fazer você de fato evoluir o que você precisa. Você pode aprender um tutorial, entender as mecânicas, mas se você não for para ação, nada acontece. Nada acontece. Como eu falei, fui fazer a parede de escalada da minha filha, nunca tinha feito, peguei a broca e pum. Beleza. Em um determinado momento a broca ela começou a não fazer tanto furo. Eu falei, eu acho que essa broca deu errado. Uma broca de madeira, só que ela ia até o concreto e eu, por ingenuidade, vamos até o fundo. E fomos. Deu para instalar tudo. Numa segunda experiência, e já no final da minha primeira experiência, eu comecei a entender que eu posso usar brocas diferentes para fazer aquele buraco guia, né, aquele furo guia. E eu não precisava de um furinho tão pequeno, eu podia fazer um furo maior com uma broca maior. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando experiência mediante a minha ação. E não apenas uma observação. Ah, deixa eu ver no vídeo aqui do YouTube. Não. Porque eu não pensei no YouTube nesse sentido. O aprendizado, gente, ele vai acontecer quando você ativa os seus circuitos neurais. Efetivamente e repetitivamente. E não apenas observando. Você não sabe nadar porque você leu sobre natação. Ler sobre um assunto ativa uma rede específica de neurônios. Fazer aquele assunto ativa outra rede. Planejar um negócio não é o mesmo que executar um negócio. Na sua cabeça tudo é muito ideal, tudo é muito perfeito. E aí, se você quiser entender o que de fato faz você ganhar experiência, que seria o loop da XP, é a ação, o erro, a reflexão mediante aquele erro, o ajuste da experiência e pronto. A experiência ganha. Momento de level. Ação, erro, reflexão e ajuste. Aí você ganha experiência. Sem ação não tem erro. Sem erro não tem reflexão. Sem reflexão não tem ajuste. Ah, mas se eu olhar alguém fazendo, ok, você olhou alguém fazendo. Você viu o erro dela. Ela comentou sobre o erro dela. Ela refletiu sobre aquilo ali. E ela mostrou um ajuste. Você aprende, você modela. A XP ganha, ainda existe, só que ela é menor. Tem um jogo do Pokémon que ele tem no celular que é o Pokémon United. Se você estiver batalhando com... Você tem um time de 5 ou 4 pessoas, não vou lembrar agora de cabeça, e tem 3 caminhos, né? Um jogo de MOBA. Você tem que ir até a base do inimigo e vencer a base. E nisso você vai batalhando com seus adversários ali. Se você derrotar um inimigo, você ganha XP. Você ganha, vamos botar aqui, 50 XP. Você vai de 0 a 100, tá? Então a cada 100 pontos você evolui um level. Se você não derrotar o inimigo, você não ganha XP. Se você está batalhando junto com um amigo seu e ele derrota o inimigo, mas você participou da batalha, você ganha, sei lá, 25 pontos de XP. 10 pontos de XP. Entende? Ah, eu posso evoluir só passivamente? Pode. Pode.
Mas vai demorar muito para você ter um resultado significativo. E esse é o grande problema. A maioria das pessoas estão passivas diante da própria vida. Passivas ao ponto de não fazerem as coisas que precisam. Devido àquela questão da evitação que a gente comentou. Ela evita o fracasso, então ela evita a ação. Que leva ao fracasso. Que leva ao ajuste. Que leva ao aprimoramento. E isso é uma procrastinação, entende? Adiar não é um problema de gerenciamento de tempo. A procrastinação, como muitas pessoas acreditavam, não é falta de tempo. É um problema de regulação emocional. De eu entender o que minhas emoções sobre aquela atividade estão dizendo. Nós evitamos agir porque a nossa ação nos expõe ao desconforto. Nós evitamos agir porque o cérebro prefere alívio imediato ao invés do ganho futuro. Se eu não parar para lidar com o meu desconforto emocional, eu não evoluo. Fazer repetições, fazer as mesmas ações, quando são chatas, repetitivas e imperfeitas, é o que gera uma adaptação neural. É o que gera a minha capacidade de flexibilidade também. Entende? Eu ler sobre musculação é uma coisa, eu fazer musculação é outra. Eu ler sobre natação é uma coisa, eu fazer natação é outra. Eu ler sobre atendimento me dá um modelo, mas eu fazer atendimento é outra realidade. É outra realidade. Eu entender como cada comportamento me direciona aquilo ali da minha experiência, intencionalmente para minha vida, é o que me permite evoluir melhor. É o que me permite chegar num ponto mais tranquilo. Então a experiência, normalmente, ela não vem só da ação, mas também da observação. Só que da observação é muito menor. É muito menor. Se eu não enfrentar os meus medos e agir, eu não cresço. Eu não evoluo. Se a gente pensasse no mundo financeiro, vai lá, compra, sei lá, cota X, né, de um ativo X, e aí você vai reinvestir aquela ação, né, aquele dividendos. Ok, mas vai demorar muito se eu não pegar e investir mais. É isso que vocês estão fazendo muitas vezes na vida de vocês. Vocês fizeram uma aplicação e agora querem que o dividendos, o retorno, seja contínuo e crescente. Só que ele não será, porque vocês não estão aplicando de novo. Vocês não estão aplicando de novo. Se eu quero crescer no Instagram, eu tenho que criar coisas no Instagram. Se eu quero crescer no YouTube, eu tenho que criar coisas para o YouTube. Se eu quero criar tal, eu tenho que estar sempre aplicando naquilo que eu quero crescer. Produzindo, sem surtar, naquilo que eu quero crescer. Sair do planejamento infinito e entrar numa ação sem me destruir no meio do caminho. Tem como fazer isso. Tem como ter uma produtividade de maneira sustentável. Que aí nós entramos na sétima regrinha, que é a consistência é a verdadeira alavancagem. O talento, essas habilidades inatas, elas não são determinantes de fato. Elas me dão um ganho imediato. Mas é a consistência e a constância que fazem eu chegar onde eu quero. Como eu falei, se eu apareço todo dia, eu cresço muito mais. Se eu executo aquele comportamento todo dia, ele se consolida muito mais fácil. Nós temos já vários estudos sobre isso. É a repetição sustentada que eventualmente automatiza o comportamento. E nem todo comportamento será automatizado, tá? A automatização reduz o custo dessa execução. E isso se mantém. Então, se eu quero que um novo hábito se desenvolva, esse hábito ele pode, de fato, variar entre 18 a 66 a 254 dias, dependendo da complexidade deste comportamento. E aí, por mais que eu tenha trago o número, esquece o número e foca na repetição. Quanto mais eu fizer esse comportamento, maior a probabilidade dele se manter. Nós temos uma autora, eu já citei ela aqui também, que é a Angela Duckworth, ou Duckworth, sei lá como é que fala o nome dela, que ela fala sobre isso, que ela fala sobre o efeito GAR, né, Grit, que é a combinação da minha paixão, mas a minha perseverança no longo prazo faz com que eu me desenvolva mais. A garra, ela prediz o meu desempenho.
ela prediz a minha capacidade de sucesso. Pessoas que não têm garra, que não desenvolvem essa capacidade de seguir em frente, mesmo sem o resultado imediato, mostra que essas pessoas não chegarão onde querem na vida. O talento vai me abrir uma porta, mas é a consistência que me mantém naquele processo. O talento, ele me dá uma parte da estrutura, a fundamentação. A consistência me dá o resto. É essa a ideia que vocês têm que ter. Nossa oitava regrinha é que o mundo, por mais que não pareça, ele é um grande jogo cooperativo. Ele parece single player, mas ele não é. Ele é cooperativo. Você tem o seu personagem, você tem as suas habilidades, seus status. Ninguém mais vai repetir esse padrão, que nem você repete. Mas as pessoas certas, as pessoas alinhadas ao seu estilo de vida, aquilo que você almeja, elas aceleram o seu desenvolvimento. Quando você pega, existe uma teoria que é a teoria das comunidades práticas, ou de prática, que ela demonstra que é o seguinte: o aprendizado mais eficaz, ele ocorre num contexto social. Não é isolado. Você aprende mais quando você está junto. Saiu uma pesquisa ontem, que eu não li ela, não é uma pesquisa de artigo científico, não é um artigo de opinião, que a geração atual dos jovens, galera dos 20 e poucos, início dos 30, tá preferindo ficar em casa jogando do que sair pra balada. Claro, existe muita gente que ainda adora balada e tal, e não tem problema nenhum, mas por que mudou esse comportamento? Porque as pessoas se divertem agora jogando. Elas aprendem jogando, elas saem ali para se divertir jogando. Eu não preciso sair de casa, eu posso estar em casa, eu tô aqui no Discord jogando. Por que canais da Twitch, YouTube, canais de streaming mesmo, cresceram tanto pós-pandemia? Porque as pessoas estão muito isoladas. E ter alguém com quem elas interagem, elas riem, ver o cara jogar e comentar sobre o jogo e por aí vai, faz ela se sentir pertencente. Mesma coisa alguém assistindo novela, um filme. Então, quando a gente pensa em negócio, né? A mentoria, mastermind, comunidade, tudo isso faz com que a gente cresça. E na vida é a mesma coisa. Saber selecionar suas pessoas, né, as pessoas sociais com quem você quer interagir e tudo mais, pode alavancar muito a tua vida. Saber com quem você vai partilhar a vida é muito bom. Porque você sai de um processo automático de, é o que vier. Tem dois autores, não vou lembrar o sobrenome, só lembro do primeiro nome, que é o Nicholas e o James. Eles fizeram um livro chamado Connect. Conexão, conectado, uma coisa nesse sentido. Eles mostram o seguinte pra gente: comportamento, emoções e até hábitos de saúde, eles se propagam pelas redes sociais. É como se fosse uma onda, uma questão viral mesmo. Então, quanto mais, aquela ideia, né, das 5 pessoas, tal. Só que esquece, não é 5 pessoas, é aquilo que você mais consome, aquilo que mais aparece pra você. Então, pegando essa lógica, né, clássica de as 5 pessoas mais próximas ganham peso, a probabilidade de ganhar peso aumenta. As 5 pessoas mais próximas estão ganhando dinheiro, sua chance de ganhar dinheiro cresce. Então, conforme você vai situando o teu ambiente externo a elementos que te façam chegar a um crescimento, você também está modelando aquele crescimento. E é por isso que eu falo, a cooperação, o modo co-op, ele não é opcional. Ele está acontecendo, quer você queira ou não. A questão é que se você está escolhendo as pessoas com quem você está jogando. Então a vida ela é isso. É um grande mundo cooperativo. Tem competição? Tem. PVP, PVE? Tem. Mas você escolhe o seu time. Você escolhe. Intencional ou não, você escolherá o seu time. Então, olhar para essa zona de desenvolvimento proximal, como Vygotsky chamava lá atrás, que é a distância daquilo que você consegue fazer sozinho, aquilo que você consegue fazer com ajuda, faz com que o seu jogo seja mais fácil. Lembra que eu falei lá no comecinho do player A, do player B? A pessoa que tinha mais habilidade analítica, mas menos criativa, e a outra menos
analítica e mais criativa, se eu junto elas, eu tenho uma boa parceria. Isso é o que o Vygotsky trazia pra gente. Que o co-op ideal não é você jogar com quem joga da mesma forma que você. É quem está melhor do que você. É quem tem habilidades diferentes da sua. Então eu vou jogar um jogo de RPG. Pô, eu sou um cara bruto, de força. Deixa eu pegar um cara que é de magia. Deixa eu pegar um cara que é do stealth, de jogar mais escondido. Deixa eu pegar um cara que cura. Pronto, eu tenho uma party. Tenho um time. É isso que faz você desenvolver. Você olhar para as pessoas com quem você convive e não é todo mundo ser igual, é serem complementares. É ser complementar. No relacionamento a mesma coisa. Os nossos relacionamentos são cooperações. Com quem você vai namorar, com quem você vai casar, vai ter filho. É a decisão mais importante que você vai ter na sua vida. Você já ouviu isso antes. Mas ele só funciona se você souber escolher. Se você tiver um mapa do amor, um mapa do relacionamento. Se você não tiver isso, não vai adiantar. Você não vai conseguir se desenvolver. Você não vai entender o seu estilo de apego. Você não vai entender o estilo de apego do outro. Você não vai entender para onde você vai. Como é que eu desenvolvo tudo isso? Com a side quest. As side quest nos jogos de RPG, elas escondem geralmente as melhores armas, os melhores equipamentos, melhores recompensas. Saúde, relacionamento, curiosidade. Nada disso parece uma coisa muito urgente nos dias de hoje. Apesar de que está mudando um pouquinho. Mas são essas coisas, você cuidar da sua saúde, você cuidar dos seus relacionamentos, você ter curiosidade sobre a sua própria vida e a vida daquelas pessoas que são importantes para você, é o que desbloqueia o seu desenvolvimento, o seu ganho de status, mais experiência. Tem um jogo chamado Xenoblade, ele é uma série hoje em dia, que ele é muito legal por um fator bem específico, que eu não lembro de ter visto isso em nenhum outro jogo. Você nasce lá na cidade e tal, beleza, vai seguindo a história. Mas à medida que você encontra um lugar novo, você ganha experiência. Então ele reforça a sua curiosidade. Claro, vai ter inimigo mais forte. Mas ele reforça você ser curioso sobre aquilo. E eu lembro de uma experiência que eu tive muito pontual. Eu tava andando no mapa, um mapa gigante e tal. Eu cheguei num ponto que era um abismo, um precipício. Falei, pô, legal, tinha um item lá no pontinho. Eu falei, certeza que tem um inimigo lá. Mas eu fui. Peguei o item. No que você pega o item, sai um mini chefe. Que é uma aranha. E aí sobe um monte de outras aranhas também. É uma experiência muito diferente. Porque o jogo está te recompensando por você ser curioso. Mas ele também está te falando, olha, tem inimigo. E a vida é assim. Tem risco. Você quer ganhar uma coisa a mais? Tem risco. Na psicologia positiva a gente tem um conceito chamado eudaimonia, que vem lá da filosofia também, que é o bem-estar que vem do significado das coisas, né? Que existe o bem-estar a partir de um significado, de crescimento, de contribuição, e não apenas o prazer momentâneo, que seria o hedonismo ali, de prazer pelo prazer. A side quest, essa é a eudaimonia. Não são aquela dopamina instantânea. Elas constroem uma base de comportamento melhor, de florescimento, como o Martin Seligman traria pra gente. Que é você se desbravar, se conhecer. Ganhar uma habilidade nova. Eu comecei a fazer furo lá em casa. Há um tempo, falei, caramba, como é legal fazer isso. Eu nunca tinha parado, porque eu nunca tive esse tipo de experiência de gostar de coisas de ferramentas. Agora eu gosto. Até brinquei com ele, pô, queria ter uma carpintaria aqui na minha casa. Não vou ter, obviamente, mas queria ter. Então, você fazer uma side quest, porque ela traz um senso diferente de simplesmente seguir a sua vida, aquele roteiro básico, faz com que você evolua mais. Quando a gente pesquisa sobre longevidade, a gente entende isso muito mais fácil. Você pega os estudos longitudinais e você percebe que as pessoas que, sei lá, chegaram ali nos seus 70, 80, 90 anos, concluem que um dos maiores preditores que a gente tem de saúde e felicidade não é o dinheiro, não é o status, não é a produtividade. São os relacionamentos que a gente sustenta ao longo da vida. Por isso que as pessoas que não socializam adoecem mais. As coisas que trazem prazer, a nossa manutenção de hobbies, faz com que você se mantenha vivo e ativo. Pessoas sem hobby
adoecem mais. As side quests mais ignoradas são geralmente as mais valiosas. Que é aquilo que eu falei no começo. Cuidar da tua saúde, cuidar dos teus relacionamentos, cuidar das tuas curiosidades, das tuas zonas de interesse. Se eu não alimento essas coisas, minha vida ela fica muito enxuta. É só trabalho. É só aquilo. Se eu não saio um pouco da minha zona de conforto, eu não me desenvolvo. E aí, como eu falei, num jogo, os buffs, ou seja, as melhorias mais poderosas, eles não ficam ali fazendo um monte de barulho e tal. Eles estão escondidos. Eles estão acumulados pelo cenário, pelo ambiente. Ele só aparece quando você vai atrás. E aí nós chegamos na nossa última regrinha. Que diferente dos jogos, a vida não tem esse fim específico. Então você escolhe a sua condição de vitória. Porque um jogo ele tem um começo, meio e fim. Você pode enrolar pra caramba, mas ele tem um começo, meio e fim. A vida não. Ela tem um começo, meio e fim, mas não há um ponto de chegada. Não existe um objetivo universal. Não existe riqueza, liberdade, maestria, nada. Tudo isso é uma escolha sua. Você escolhe como quer zerar a sua vida. Mas se você não definir, você vai acabar com o seu personagem secundário à própria vida, secundário à vida como um todo. Você vai acabar como um personagem NPC, sem ser importante pra nada. Apenas pra umas ou outras pessoas. Não sei se você precisa deixar um puta legado pro mundo. Não. Mas que você tem que ter significados. Viktor Frankl, que é um autor muito citado hoje em dia, que ele é autor do Em Busca do Sentido, né? Que ele viveu lá num campo de concentração e tal, ele fez um monte de pesquisa sobre isso e deu início à logoterapia. Ele argumenta pra gente que parte da experiência extrema dos campos ali, ela foi superada porque ele tinha pelo que suportar. Que o ser humano pode suportar qualquer coisa, qualquer situação, de modo geral, se ele encontrar o seu significado ali. Né? Um significado naquela experiência também. Isso é uma coisa que as pessoas ignoram. A falta de propósito, a falta de um sentido maior, por outro lado, ela gera o que a gente chama, ele também chama de um vácuo existencial. Esse vazio existencial. Que é uma sensação difusa, né? De que a vida é vazia, mesmo que materialmente ela tenha muito. E é o que a gente vive hoje. Que é quase um paradoxo da escolha, né? Você tem tantas opções que você não faz PN sobre nada. E esse vácuo existencial, ele é isso. Você vê um monte de gente assim, o cara é rico, tem uma casa, não sei o que, mas ele não tem o que é significativo. O cara tem um monte de grana, mas ele não tem o que é significativo. Então, se eu não paro para entender o que é significativo na minha vida, e o Seligman ele traz pra gente no modelo PERMA, que é os 5 pilares que a gente tem ali no nosso desenvolvimento. Posso até fazer um vídeo mais sobre isso mais pra frente. Que é sobre as nossas emoções positivas, nosso engajamento, relacionamentos, nosso senso de realização e tudo mais. Eu não vou me desenvolver. Porque pessoas que não perseguem objetivos alinhados aos seus valores, elas apresentam menos motivação, menos saúde, menos qualidade de vida. Já o oposto é verdadeiro. Pessoas que perseguem seus objetivos alinhados aos seus valores apresentam não só mais motivação, mais qualidade de vida, mais longevidade, mas elas trazem maior capacidade de lidar com os problemas. Se você não parar para definir o seu estilo ou sua condição de vitória, você está jogando para completar a missão de outra pessoa. Você é um player secundário. E quando o game over vier, quando você estiver lá no leito de morte, você vai perceber que zerou o jogo errado. É o que as pessoas fazem hoje. Elas ficam horas e horas vendo vídeo aleatório na internet. Você está dando dinheiro para Big Tech, para o influenciador. Quando você fica olhando um monte de páginas de fofoca. Você viu, o cara da Choquei foi preso. Foi. E daí?
Ele fez o dele. Mais errado que seja, mas ele fez o dele. Te garanto que aquele dinheiro não vai ser reavido para a sociedade. Não vai. Então ele fez o dele. Errado, errado. Você tá fazendo o seu? Ah, você viu que fulano foi preso? Ah, você viu... mas essa é a vida. Se você ficar sempre em página de fofoca, vídeos aleatórios, essa ideia da dopamina barata que o pessoal vende hoje, você tá zerando a vida de outra pessoa. E não a sua. E quando eu montei esse roteiro, uma coisa não sai da minha cabeça que é: não tem respawn, não tem save point, deu errado, volta. Não dá pra pausar a vida. Aquele meme que a gente tem, né? É um jogo online, não tem pause, não dá pra recomeçar. Mas dá pra você mudar sua build, dá pra você mudar suas condições, dá pra você ter uma vida melhor a partir de agora. E não esperar que ela melhore passivamente. É aquela velha frase: o melhor momento de ter começado era ontem. O segundo melhor é agora. Você tem um monte de capacidade. Você tem um monte de power-up. Usa eles. Usa. Senão sua vida vai passar. E você não vai chegar onde você precisa. Seja mais intencional com a sua vida. Menos passivo. Menos automático. Pensa um pouco. Para onde você está indo? Para onde os seus comportamentos estão te levando? E se é isso mesmo que você quer?